violência contra a mulher continua sendo uma das realidades mais preocupantes na sociedade brasileira. Apesar dos avanços na legislação, como a Lei Maria da Penha, milhares de mulheres ainda vivem situações de agressão física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, muitas vezes dentro da própria casa e praticada por pessoas mais próximas. Os números ajudam a dimensionar a gravidade do problema. O Brasil registra, em média, 4 feminicídios por dia. Em muitos casos, a mulher, em muitos casos, essa violência, com certeza, ela acontece diante de filhos, de familiares e pessoas mais próximas, o que mostra como esse ciclo afeta toda a estrutura social. Mais do que um tema de segurança pública, essa é uma questão que envolve justiça, educação, cultura e redes de apoio. Para entender melhor essa realidade, discutir mecanismos de proteção e o papel de iniciativas como a Patrulha Maria da Penha e projetos de acolhimento a vítimas, o Zoom Debate recebe hoje a delegada adjunta da 151DP, doutora Gabriela Veloso, e também Carol Meyer, diretora do projeto Tecno Mulher, que com certeza vão poder aqui transbordar o seu conhecimento, um tema com muito conteúdo e muito atual. Não saia daí, eu sou Roosevelt Conci, daqui a pouco a gente volta. Até já. Olá, bem, estamos de volta, agora em definitivo, e trazendo esse tema, como vocês tiveram a oportunidade de ver e ouvir na abertura, é um tema que diz respeito a toda a sociedade, porque você nunca tomou conhecimento ou nunca sofreu violência doméstica, ou nunca sofreu de violência contra a mulher, ou não tomou conhecimento, ou que sabe que talvez seja impossível, mas aqui nós vamos falar sobre o combate. E você, por certo, já ouviu falar ou tomou conhecimento, aí a inversão, que alguém talvez tenha participado, tenha sido vítima disso, e você não soube como, às vezes, até como colaborar, como atuar e como se envolver de forma que você não permita que essa violência pudesse avançar. E lá na frente isso pode ter avançado e trazido aí repercussões que você não gostaria, e talvez pelo esse processo nosso de omissão diante do que vem acontecendo. É um tema extremamente atual, você tem visto nas redes aí de comunicação nacional o quanto tem se falado quanto a isso. Eu acho que é importante a Zoom também participar desse debate e trazer aqui um pouco do conhecimento e de que forma nós, em sermos sociedade, podemos participar. Estou aqui hoje com a doutora Gabriela. Gabriela é delegada de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduada em Segurança Pública e pós-graduada em Direito Processual Civil. Doutora Gabriela, seja muito bem-vinda, um prazer recebê-la aqui. Fico duplamente orgulhoso e feliz pela sua vinda, porque tivemos a oportunidade de estarmos juntos num tempo da sua jornada, que foi a sua jornada acadêmica de estudos, e naquele momento eu também participava da Universidade Cândido Mendes, fazendo a gestão do campus universitário, e você esteve lá conosco. E quando a gente vê e tem a possibilidade da gente ter contato com o chamado egresso alunos, ex-alunos, que participaram e brilham, com certeza, na sociedade, levando aí, primeiro, a satisfação de ver, de ter passado num concurso, que é um concurso muito difícil. Concurso público geralmente é muito difícil. Segundo, por você estar numa cidade como Nova Friburgo, onde é a sede aqui da nossa emissora, o nosso programa ele vai para Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, e as cidades aqui próximas a Nova Friburgo, aqui mais 11 municípios, e para um pool de emissoras em São Paulo, chamada micro e pequenas emissoras, numa startup, a Sul TV. Então, acho que isso é muito bacana, porque esse é estimulador, isso mostra que em se buscando, em se querendo, tem que se investir, né? Tem que suar, tem que renunciar. A gente acaba chegando lá. Um prazer. Então a gente fala aqui o seguinte, Gabriela Veloso por Gabriela Veloso. Quem é Gabriela Veloso, além de ser a delegada da 151? Olha, Roosevelt, é uma satisfação muito grande estar aqui como ex-aluna da Cândido Mendes do campus de Nova Friburgo, como friburguense, e hoje aqui representando a Polícia Civil. Então é uma satisfação realmente muito grande. A gente espera estar aqui para somar para esse tema que é tão importante.
E a Gabriela é uma cidadã friburguense, mulher, hoje delegada de Polícia Civil aqui na 151 DP em Nova Friburgo, e atenta aí aos temas, né, contra o combate contra a violência à mulher, e a gente está aqui para colaborar, para somar, para trazer um pouco de instrução às pessoas, tirar algumas dúvidas dentro do possível. Estamos aí felizes aqui com o convite. Que bom. Vamos ter muito aí, a gente democratizar o conhecimento, o seu conhecimento. Carol Meyer. Carol é diretora do Tecle Mulher, palestrante, escritora, autora de livro Ave Marias, que recebeu o prêmio Bonker de literatura, idealizadora do projeto Autoestima e também conselheira na setorial de design do Conselho de Políticas Culturais de Nova Friburgo e faz parte do Conselho dos Direitos da Mulher e da diretoria do Inova Free Valley. Seja muito bem-vinda, Carol, um prazer recebê-la aqui. Você também participa aí de muitas frentes, né? Sim. Em Nova Friburgo e na região, e é um prazer receber. E a gente sempre pergunta, quer dizer, nós falamos aqui um currículo formal, mas às vezes é importante que cada um se apresente da melhor forma, como você gostaria de ser apresentado, e não como nós estamos apresentando vocês para o nosso público. Seja muito bem-vindo, é um prazer. Carol por Carol. Quem é Carol? Obrigada pelo convite, Rússio. É um grande prazer estar aqui para falar de um tema que realmente é um tema muito sensível e urgente. Carol é uma mineira que veio para Nova Friburgo. Eu estou aqui há quase 2 anos, né? E realmente me coloquei em várias situações que eu acho que a gente tem que estar na cidade para somar. Então, quando eu me encontrei no Conselho dos Direitos da Mulher, no Conselho de Cultura, tudo isso está me fazendo entender um pouco mais a realidade de Nova Friburgo. E eu abracei alguns projetos exatamente para que a gente possa crescer junto. Acredito nas pessoas, acredito nas mulheres e acredito que a gente tem um potencial imenso para poder evoluir. Estou hoje também no Nova Free Valley, no Conselho de Cultura, no WCD, então Nova Friburgo me acolheu. Então a Carol em Nova Friburgo talvez seja uma pessoa ainda mais múltipla, né, ainda mais feliz. Doutora Gabriela, vamos começar aí, no primeiro momento, a gente fala de fazer uma contextualização. O que é contextualização e nivelamento? Quem está do lado de lá, nesse momento, pode estar pensando o seguinte, mas eu não tenho muito a ver, né, com esse tema, e ele não me afeta, né? Porque provavelmente tem gente que pensa dessa forma, isso não me afeta, né? Mas eu acho que não é questão de afetar, é um tema que está posto dentro da sociedade. E a sociedade, quem é a sociedade? Somos todos nós. Nós 3 aqui somos a sociedade. Quem está no entorno aqui é a sociedade. Claro. E nós temos que falar. E nós temos que parar em algum momento e falarmos com seriedade. Porque a gente fala de alguma forma de não comprometimento. Então, todos comprometidos. Sim. Acho que o senso de pertencimento. A sociedade que a gente quer melhor, a gente precisa estar nela, inserida nela. Então, não adianta a gente cobrar em algumas áreas, a saúde não está legal, isso não está legal, isso está legal, mas isso é um conjunto. Sim. E esse conjunto, eu acho que, essencialmente, acho que tem que haver o respeito à cidadania e tem que saber também o que é cidadania. Sim. E a questão da cidadania, a gente começa dizendo o seguinte, esse tema mulher e violência, porque uma coisa é violência contra a mulher. Hoje nós já estamos falando aqui num tema, estamos avançando um pouco, falando combate, essa coisa. Em outros tempos a gente não tinha o combate, hoje nós falamos do combate. Mas antes de nós entrarmos nisso, fazendo esse nivelamento, trazendo todo mundo para o papo, a mulher, o homem, ou quem eventualmente, né, não falando de gênero específico, mas quem eventualmente está dentro da sociedade. Eu queria que vocês trouxessem uma certa linha do tempo, porque será que sempre foi assim? Nem sempre foi assim. Nós estamos trazendo essa questão agora, ela está mais exposta, tá? Porque existem legislações que de alguma forma elas buscam cercar. O que está acontecendo e por que hoje nós temos esse debate, estamos chegando a ponto de termos esse debate aqui, por exemplo. No decorrer nós vamos falando aí do geral, né? Mas agora vamos fazer uma contextualização. Por favor, doutora, pode abrir? Vamos começar. Por favor. A contextualização ela acaba sendo bem profunda, né? Porque a gente tem que, de repente, pegar aí de referência a nossa própria Constituição, que foi uma grande evolução e que ela é relativamente jovem, ela é aí de 88, né? O texto de outubro, e considerada aí uma Constituição cidadã, né, a Carta Cidadã, que trouxe diversos direitos aí para todos nós e também um olhar de dignidade da pessoa humana.
Então, a gente tem que partir desse pressuposto que o nosso Código Penal, que é lá da década de 40, ele falava, por exemplo, nos crimes de ordem sexual, eram os crimes contra o costume, ou seja, como se a dignidade sexual da mulher e do indivíduo ela tivesse que estar inserida dentro de um contexto social do que era um costume da época, e isso lá em 1940. E aí a gente vem em 1988 com a Constituição, trazendo um olhar de dignidade da pessoa humana e uma mudança, por exemplo, nos delitos sexuais, que foi, se não me engano, em 2009, trazendo essa mudança de contra os costumes para contra a dignidade sexual. O que traz aí uma ampliação e uma verificação do quanto a sociedade está evoluindo e evoluindo ainda de uma forma recente, né, para os nossos dias atuais. E aí, posteriormente, a gente pode citar a Lei Maria da Penha, que é a 11.340 do ano de 2006, então também é uma lei aí que já tem 20 anos, mas dentro do nosso contexto de país é ainda uma lei jovem. E mudanças recentíssimas na legislação agora, de 2024, de 2025 para cá, enrijecendo as punições e o tratamento contra os agressores, né, das vítimas mulheres. Então a gente contextualiza com essa ideia de que ainda estamos em evolução, ainda buscamos melhorias muito grandes na legislação, mas também querendo passar para a sociedade que não basta a gente ter só uma legislação perfeita para ser bem aplicada se o olhar da sociedade não fosse olhar cuidadoso de o que é a violência, quem são as vítimas, o meu papel como cidadão, como eu posso colaborar com o todo. Então é importante a gente ter essa dimensão e aqui a gente poder exemplificar um pouco dessas violências, como a pessoa pode perceber esses sintomas, perceber esses termômetros, para que a evolução da legislação ela venha também como uma evolução do olhar social. Perfeito. Carol, por favor. É interessante quando você fala sobre isso, porque quando eu faço oficinas em escolas, eu faço uma linha do tempo, né? Desde as primeiras leis, né, que as mulheres foram conquistando até hoje, e em paralelo a questão do aumento dos feminicídios. E é impressionante porque muitas pessoas não sabiam que, por exemplo, em 73 a mulher precisava de um aval do marido para trabalhar ou para abrir uma conta em banco. E aí algumas pessoas ficam assim, então talvez seja por isso que minha mãe não trabalhava, talvez seja por isso que minha avó não fazia isso ou aquilo. Exato. E quando eu pergunto e quando a gente vai falando a respeito das violências, né, eu pergunto, vocês acham que a sua avó sofria violência, sua bisavó sofria violência? Todas sofreram. Em algum momento todas sofreram algum tipo de violência. E aí você percebe um avanço progressivo nas leis, um avanço progressivo nas conquistas, mas ao mesmo tempo um avanço cruel na violência. E quando a gente fala de violência, é importante a gente contextualizar e exemplificar real, porque a gente tem a violência doméstica, que é uma violência que acontece não só dentro de casa, mas entre pessoas da mesma família, entre relações afetivas. Sim. A violência social, quando a gente percebe a falta de acesso à creche, a falta de emprego, né? Quando a mulher não tem um conhecimento e várias situações na sociedade que fazem com que ela seja restrita, né, a alguns nichos. A violência institucional, que ela acontece dentro de hospitais, dentro de escolas, dentro de faculdades, dentro do próprio trabalho, e dentre todas elas, a perpetuação da violência sexual, da violência moral, da violência física, da violência psicológica. Então, quando a gente nomeia isso, fica mais fácil de você entender. Quando a gente fala que 4 mulheres são vítimas da violência, né, do feminicídio, o número de mulheres que são vítimas de todas as outras violências são inúmeras. Numa roda de conversa, você tem 10 mulheres, todas sofreram algum tipo de violência. Isso é real. Então, os números são absolutamente ineficazes nesse ponto. O que a gente precisa entender é que a gente precisa nomear o tipo de violência e precisa fazer com que as pessoas tenham consciência, não só os homens, as mulheres, como a sociedade de uma forma geral. Quando a gente conversa com crianças, ontem eu estava numa escola, meninas de 12, 13 anos que sofreram violência dentro de casa. Então, a situação é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Então, tudo isso tem que ter uma prevenção, que é onde eu acredito que a gente vai conseguir melhorar em algum momento, com educação, né, com acolhimento, com psicólogos trabalhando junto com crianças, com mulheres tendo acesso a serviços de saúde. Tudo isso precisa ser melhorado para que algum dia a gente não fale mais em feminicídio, né, e não fale mais com nenhum tipo de violência. A gente, às vezes, a gente é muito perguntado, assim, né, assim, em ambiente policial,
ou enfim, numa roda de amigos, de uma maneira geral, a sociedade pergunta muito pra gente que é policial, né, que trabalha aí realmente ali já, quando infelizmente a violência já aconteceu. E aí a gente é perguntado, doutora, você acha que o feminicídio, que a Lei Maria da Penha, que isso está na moda? Porque a gente escuta tanto falar disso, parece que é uma moda desses crimes. E aí a gente passa essa reflexão justamente disso, de que o olhar da sociedade há uns anos atrás, ele não contemplava o quanto a mulher vinha sendo violentada de diversas formas, e o que a gente chama na criminologia de cifras ocultas, que é quando os casos eles são subnotificados. Então, assim, na época da minha avó, com certeza milhares de mulheres passavam por coisas, inclusive até piores do que passam hoje, mas eram subnotificados, não chegavam às autoridades para que tomassem algum tipo de medida, e às vezes até no próprio local, né, no próprio aparato estatal, a sociedade ainda não tinha estrutura para identificar, nem saber como agir. Sim. Então não é que a Lei Maria da Penha tenha trazido a violência por estar na moda, é porque agora a gente realmente está aqui nesse local de conversa, de papo, e aí a coisa realmente fica mais evidente. Essas cifras ocultas, a gente puxa esse trabalho pra gente, ela não pode ficar subnotificada, a gente tem que realmente explorar essas informações para que esses casos realmente pipoquem e a gente consiga atuar neles. Doutora, nós vamos falar de números, naturalmente, porque o número ele impacta, né? E as pessoas falam, isso tudo, ou está acontecendo, como é que eu não sabia, né? Não tive acesso a isso? Mas no primeiro momento, como nós estamos buscando fazer essa contextualização, acho que a gente tem que fazer uma evolução para que lá na frente a gente... E uma coisa que a Carol falou em parte aqui, mas eu já tinha uma reflexão para trazer, eu queria trazer para a delegada inicialmente. A violência contra a mulher, raramente ela começa com agressão física. Sim. Tá? Ela começa com o controle, né? Ela começa com a humilhação, por exemplo, e começa com o isolamento. E por que isso trouxesse isso? Por quê? Porque às vezes parece que é tão sutil, né? E as pessoas, mas eu não sabia. Eu não percebia. Então é bom, isso é como uma doença, né? É como uma febre, que às vezes a pessoa, quem tem filhos, aí vê o seguinte, mas acho que 37 não é febre, né? Vamos esperar um pouquinho. Aí daqui a pouco 38 ainda dá para segurar. Aí daqui a pouco chega aos 40 graus. Aí você tem que levar ao hospital e aí a coisa se agrava. Então, por favor, essa questão. É exatamente isso. Inclusive os estudos relacionados à Lei Maria da Penha, as violências, né, de gênero contra as mulheres, ela traz inclusive o ciclo da violência, que ele se inicia com o primeiro ponto, que é a tensão, o segundo ponto, que é a violência propriamente dita, e o terceiro ponto, que a gente chama de fase de lua de mel. Então, nessa primeira fase da tensão, são quando começam as manipulações, os isolamentos, as críticas sem medida, as discussões que não têm sentido ou que são desproporcionais. Acontece uma pequena coisa dentro de um ambiente familiar e aquilo se torna um problema gigantesco, uma humilhação. Então, a gente entende que isso é violência psicológica. Então, esse primeiro ciclo, que é o ciclo que a gente chama da tensão, que são esses, no ambiente ali que começam a haver essas rusgas, essas humilhações, essas injúrias, às vezes até umas difamações, é também violência contra a mulher, é uma violência psicológica, e ela realmente, geralmente, antecede a segunda fase, que é realmente a da violência, que chega, infelizmente, à violência física, que chega a um feminicídio, e que, em alguns casos, esse ciclo ele realmente se reinicia, e após a fase da violência a gente entra na fase que a gente denomina de lua de mel, que é quando o agressor ele dá um passo atrás, ele teoricamente se arrepende, e a mulher geralmente está envolvida, tem sentimentos, ama o agressor, o que a gente às vezes tem que destacar aqui. Qual é a grande dificuldade? Muitas pessoas perguntam, mas meu Deus, qual é a grande dificuldade? Por que ela está lá? Porque às vezes é uma pessoa que ela ama, que ela tem uma ideia construída do marido, do príncipe, do namorado, de uma pessoa que ela ama, e aquele é o agressor. Então, quando ele entra na fase da lua de mel, da reconciliação, do pedido de desculpas, do eu vou melhorar, do isso nunca mais vai acontecer, e muitas das vezes ela cede e o ciclo se retoma e às vezes se agrava. Então, é necessário a gente falar assim que a violência começa antes, pode se retomar, muitas vezes ela retoma após esse terceiro ponto, e a gente tem que estar atento a esses sintomas.
Principalmente porque a mulher, a gente é muito feita para cuidar, né? Então a gente releva muita coisa, a gente releva filho, a gente releva marido, então essa percepção do cuidado e dessa dependência emocional Exato. é muito frustrante para uma mulher perceber que aquela pessoa que estava do lado dela se tornou um monstro. Então, quando vem essa parte da lua de mel, ela fala assim, não, então às vezes foi só uns ciúmes, né? Ele tá só querendo cuidar. Perfeito. Então, quando a gente entende, como eu falo, quando a gente nomeia, é muito mais fácil de você entender o que está acontecendo. Eu falo sempre assim, os ciúmes não tem que ter um controle. O controle não tem que ser excessivo. Quando você começa a se afastar das suas amigas, quando você começa a não ter mais contato com seus familiares, porque as pessoas vão percebendo. Você às vezes não percebe, mas quem está em torno de você percebe. Sim. E às vezes a pessoa vai te aconselhar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a pessoa não acredita, continua naquele ciclo de violência. Quando você começa a sentir que eu falo assim, sempre tem uma sensação de sufocamento, né? Aquela coisa até a voz da pessoa te dá uma certa aflição. É o xingamento, é a humilhação, às vezes não deixa a pessoa sair para trabalhar, sair para estudar. Isso acontece muito. Por que acontece? A mulher autônoma, a mulher independente, provavelmente ela vai conseguir sair de uma situação de abuso. Provavelmente. Isso não quer dizer que 100%. Tem mulheres que saem e voltam 10 vezes, 8 vezes, 20 vezes, até conseguir realmente construir aquela situação e dar o basta, né? E outra coisa que você sabe mais do que eu talvez, as mulheres não são incentivadas a denunciar. Seja pelos familiares, seja até por policiais, por pessoas que estão na ponta, sempre tem, mas é o pai dos seus filhos, mas é uma boa pessoa, porque nem sempre o abusador, Roosevelt, é aquela pessoa que sai gritando pela rua, que sai dando tapa nos outros. O abusador pode ser uma pessoa maravilhosa. Todo mundo vai falar que ele é um cara bacana, que tem vários amigos, né, que agrega. Como assim ele, abusador? Não. Mas dentro de casa a realidade é muito diferente. Sim. Então, quando existe essa questão da humilhação, quando a mulher começa a ficar circunscrita naquele âmbito só familiar, só dentro de casa, que ela não tem mais uma rede, a humilhação já se instalou, a violência psicológica já se instalou. Certo. Da violência psicológica para a violência física, infelizmente é um passo. Exato. Então, se ela não tem essa rede de apoio durante esse momento da violência psicológica, se ela não consegue sair da situação da violência psicológica, é muito mais fácil ela ser agredida em algum momento durante uma briga, né, quando ela sai com uma saia mais curta. Enfim, as formas de controle são muito sutis. E, infelizmente, a gente ainda tem a percepção de falar assim, não, mas é para me cuidar. Ah, não, é porque tá com um pouco de ciúmes, porque o dia dele não foi muito bom. E aí você vai relevando até o momento que pode acontecer o primeiro tapa. Exato. E principalmente em sede policial, né, a gente realiza aí milhares de atendimentos, né, durante o ano. E uma das coisas que a gente costuma reforçar é que justamente vem essas falas, né? Sim. Ah, mas é uma pessoa boa, mas é trabalhador, é um bom pai. E o que a gente costuma passar para ela é que o direito penal, ele não atua em relação a quem é aquele indivíduo, mas Sim. ao fato que ele cometeu. Exatamente. Então, pode ser uma pessoa maravilhosa que um dia vai cometer um homicídio. Pode ser uma pessoa maravilhosa, ter um bom relacionamento com os filhos dele e é um roubador. E da mesma maneira, pode ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tem amigos, uma pessoa bem relacionada, às vezes de classes sociais que a gente Sim. não imagina, que a gente, né, também vulgariza isso, achando que só as pessoas, às Sim. vezes, de uma classe não tão favorecida e não é. Então, enfim, pode ser o que for, mas cometeu um fato que é criminoso e deve ser apurado. E nessa linha também do que você disse, é natural quando as pessoas estão ali, né, os envolvidos ali em sede policial, que a gente realize consultas em relação a quem são aquelas pessoas que trazem essas ocorrências pra gente. E não raras vezes, assim como a gente encontra nessas consultas em relação ao agressor, agressões anteriores já cometidas contra outras mulheres, Sim. a gente também encontra aquela mulher como vítima de outras agressões com outros relacionamentos. Sim. Então a gente identifica nesse momento uma falha estatal, porque esse ciclo ele não foi quebrado, nem em relação a ela como vítima, que acabou de repente não recebendo o tratamento psicológico ou o acompanhamento Sim. social necessário para ela entender que ela procura, que ela acaba se relacionando com agressores em potencial e ela volta a ser vítima, e em relação também àquele agressor que cometeu algum delito, mas enfim, que já teve alguma progressão ou que aquilo não pôde ficar completamente esclarecido e ele vem a fazer novas vítimas. Eu queria trazer aí, com certeza as duas, fiquem à vontade para que a gente pudesse falar a respeito disso, porque para que a gente pudesse trazer a questão do mito, né? Ou não.
Você fala muito na questão, então, cultural. Né? Você fala em outra... Isso a gente ouve falar. Eu cresci ouvindo alguma coisa nesse sentido. Né? E outra coisa é a questão do latino, né? Da possessividade, né? Que nós falamos. Né? Meu carro, minha mulher, meus filhos, Sim. meu não sei o quê. Então, nós somos isso. Tem um sentido de propriedade. Mas isso só atua com relação a... Então, se isso efetivamente tem alguma coisa de sentido e tal, né? E se isso tem alguma coisa de cultural. E uma outra palavra também que hoje é mais recente, é mais atual, é a coisa do estrutural. Estrutural. Né? Porque não sei se isso cabe. E eu queria só pedir a vocês, porque como quem está do lado de lá nos vendo e nos ouvindo, às vezes a gente parte do princípio que as pessoas sabem o que é estrutural, o que são essas questões e tal, que a gente pudesse trazer, porque às vezes há o interesse, mas aquele termo ele é atual e a gente não consegue, ou não chegou ainda para a gente, não impactou a gente, isso está ao nosso lado, né? Então, quando a gente fala do racismo estrutural, então, o que eu queria que as duas se posicionassem com relação a isso que a gente trouxe aqui, fica à vontade. O estrutural, depois a Carol com certeza vai complementar. O estrutural é quando a gente vê isso inserido na sociedade de uma forma normalizada. Sim. E isso, até citando o exemplo que eu falei da questão da dignidade sexual, né, que antes era o delito contra os costumes. O que é dignidade sexual? Vamos lá. Vamos colocar a Leila Diniz para a gente poder falar um pouquinho dela? Vamos. Porque quando a gente percebe que ela foi assassinada por ser uma mulher, né, muito interessante e muito espontânea, na verdade, o que foi colocado durante o processo é que ela fez com que ele perdesse a cabeça e a matasse. Ou seja, a culpa foi da vítima. E é isso que a gente tem que entender, que foi durante muito tempo. A legítima defesa da honra era algo que normatizava o homem matar uma mulher por ciúmes. Exato. Isso não mudou muito, tanto que a gente tem 4 mulheres vítimas de feminicídio dentro de uma estatística oficial. O que acontece hoje, no mínimo, para mim, deve ser muito mais. A gente vê numas doutrinas mais, não tão recentes, né? Como se o ato sexual do marido com a esposa fosse um exercício regular do direito. O que é isso? Exatamente. A mulher não poderia dizer não. E o que é isso? É uma violência estrutural, é a reificação, é a transformação daquela mulher numa coisa. Então, se eu sou casada, eu tenho uma obrigação conjugal a qualquer tempo. E isso era na doutrina de penalistas, assim, referências na nossa nação, como o que poderia ser um exercício regular do direito. Quando a gente ainda falava de um direito penal em que as violências sexuais eram os delitos contra os costumes, ou seja, a gente estava numa visão macroestruturada da mulher numa posição hierárquica inferior ao homem. Submissa. E aí, em 2009, respondendo a sua pergunta, a gente tem essa alteração no Código Penal, em que os delitos sexuais eles saem da nomenclatura crime contra os costumes, ou seja, a gente sai um pouco dessa questão estrutural, a gente evolui nesse sentido, e a gente dá um olhar de dignidade sexual, ou seja, eu posso estar casada ou não, e a liberdade sexual, a gente tem uma visão de liberdade sexual, da dignidade da pessoa, da opção. A gente traz ali visões de, por exemplo, menores de 14 anos são pessoas vulneráveis. Sim. Então, há uma evolução na legislação dessa saída da questão dos costumes de uma sociedade que ainda era mais engessada e arcaica, até pela questão histórica da evolução do nosso país, para essa visão de dignidade da pessoa humana, de uma pessoa com liberdades para poder fazer as suas próprias escolhas, né? Isso impactou muito para as mulheres, positivamente. Tanto que hoje a gente fala do estupro marital, Exato. né? Que é o estupro considerado feito dentro de casa. Ou seja, a mulher quando não quer ter uma relação sexual, ou quando ela é proibida de usar um contraceptivo, ou quando o marido tira o contraceptivo o preservativo durante a relação sexual. Ou seja, e isso é muito interessante porque dentro do meu projeto Mais Autoestima, a gente falava com mulheres em situação de vulnerabilidade, quando a gente falou que elas não tinham a obrigação de ter relação sexual com o marido e que o estupro marital acontecia, ela falou assim, mas é meu marido, eu tenho que... Não, você não tem. Você não tem que. E quando também a gente pensa em estrutural, eu estou fazendo uma pesquisa agora para o meu próximo livro, de falas de filósofos machistas. A mulher é colocada de uma forma tão cruel, tanto que a gente não tinha acesso à escola, a gente não se formava, a gente não tinha acesso a voto, a gente não tinha nada. A mulher,
pra gente entender, numa concepção bem realista, não era nada. Ela era um objeto de decoração dentro de casa. Ela não tinha... por que ela ia ler? Tem uma frase, eu não vou lembrar de qual filósofo. A única coisa que ela precisa aprender é como servir bem ao seu marido. Isso não tem muito tempo. Exato. Né? É recente. É muito recente. Então, de lá para cá, o que a gente tem lutado para pelo menos ter um mínimo de fala ainda é muito, muito distante do perfeito, do ideal. Eu queria trazer, e estamos virando agora com a metade do programa, mas para nós entrarmos mais propriamente dentro da violência, quais os tipos de violência, os números, como acontece. Mas eu acho que, mais uma vez, a gente bater para fechar essa questão, porque não se entende. Quando, às vezes, uma fala exagerada, eivada, às vezes, de emoção, né, aquilo que a gente fala nesse sentido, pode se transformar em alguma coisa psicológica, moral, algum atentado nesse sentido. Então, doutora, eu queria que, se a gente pudesse, nessa virada agora, para que nós pudéssemos entrar e o pessoal ficasse mais à vontade, é aquela questão, o primeiro é um cartão amarelo, né? O segundo, cartão amarelo, mas depois tem um outro cartão amarelo e aí não tem um cartão vermelho, né? Mas a questão é a seguinte, para que nós falássemos um pouco mais, né, da sutileza que às vezes entre a violência psicológica, a violência moral, os tipos de violência, bem brevemente, para que a gente saísse. E o que acontece que eu falo? A gente procura aqui fazer a democratização do conhecimento, algo que vocês têm e que pode aí compartilhar, e com certeza vocês vão se sentir bem, porque aqui nós podemos falar para 10 pessoas, 100 mil, 10 mil, 100 mil, isso com certeza vai chegar. Mas chegando, com certeza, alguém que possa, que ontem não sabia o que era a violência psicológica e que hoje ela já começa. E ela tem a capacidade até de decidir, né? Sim. Então, por favor. Vamos lá. A gente pode exemplificar na legislação, vamos começar pela violência psicológica. São justamente os atos de constrangimento, de intimidação, de manipulação, de isolamento. Então, aquela mulher que ela é tolhida do seu direito de compartilhar das suas necessidades ou dos seus gostos, ou de viver livremente, de se vestir como quiser, de conviver com quem quiser, de ter contato com a família, com os amigos, como se ela estivesse vivendo... Não estando disponível o suficiente para o marido dela, ou para o companheiro. Ele está sempre com aquela postura de uma pessoa que precisa mais, que ela faz aquém, ela não dá atenção devida, e vai havendo essa manipulação, vai havendo essa questão da violência psicológica. Na nossa legislação, a gente teve um avanço nesse sentido também, que hoje em dia foram tipificadas, ou seja, viraram crime realmente, as condutas de violência psicológica, de perseguição em relação às mulheres, com inclusive agravantes quando a vítima é mulher. Então, aquela vítima que ela é perseguida, que ela é amedrontada, que a pessoa está sempre indo até onde ela trabalha, sempre com ligações, muitas mensagens, segue ela, vai até a saída da igreja, da academia. Isso é uma perseguição, tem um agravante quando a vítima mulher, assim como também a própria violência psicológica, que é aquela mulher que ela começa a ter sintomas de depressão, de irritabilidade, de inquietude, porque ela se sente pressionada, manipulada, agredida realmente psicologicamente. Em relação à violência moral, é aquela da nossa dignidade, a nossa honra, é aquela mulher que ela é xingada, ela é injuriada, ela é difamada, ela é caluniada, e isso a gente também teve um incremento na legislação, porque quando a vítima é mulher, a gente geralmente tem uma figura majorada ou qualificada desses delitos. E uma mudança que eu considerei, assim, principalmente na prática policial, que foi muito importante, o delito em relação à ameaça. A gente, muitas das vezes, até tocando nesse ponto, a gente, naquele momento anterior daqueles sintomas, em que ela não chegou a ser realmente violentada fisicamente, a gente ainda estava naquela fase da tensão, né, das injúrias e das ameaças. O delito de ameaça, quando nós temos uma vítima comum, ou seja, pode inclusive ser uma mulher, mas um homem ou uma mulher que não estão em contexto de violência doméstica, uma vítima comum que é ameaçada. O que isso, em termos práticos, tem pra gente em sede policial? O agressor, a vítima vai lá, ela narra que foi ameaçada e ela precisa representar. O que é isso? Eu gostaria que esse feito fosse adiante. E é um delito considerado de menor potencial ofensivo que vai para os juizados criminais. Ou seja, um delito menor, menos severo a penalidade.
Em 2024 para 2025, a gente teve um incremento no Código Penal, em que o artigo 147, que é o da ameaça, agora a gente tem a figura qualificada quando a vítima é mulher. E quando houver esse contexto de violência doméstica familiar, né, ou de menosprezo à condição de mulher, ele não é mais condicionado à representação. O que isso significa em termos práticos? Uma vez caracterizada uma ameaça, mesmo que aquela vítima não queira ir adiante com essa persecução penal, digamos assim, nós ali, né, como autoridades policiais, nós podemos dar, inclusive, a ordem ali de autos de prisão em flagrante em relação àquele agressor. Então, muitas das vezes a gente recebe em sede policial, exemplificando aí a questão da violência psicológica, da questão da violência moral, vítimas que chegam lá e que comprovam pra gente que foram ameaçadas, tem alguma testemunha, tem alguma mensagem ameaçadora, e mesmo que elas não queiram representar, olha, eu vim aqui só porque eu quero uma medida protetiva, ou olha, eu vim aqui só porque a minha vizinha me aconselhou, medo, né? A gente consegue dar início nisso, às vezes fazer, inclusive, um auto de prisão em flagrante, que foi uma evolução, assim, muito considerável que a gente teve nesse sentido. Carol, agora é mais recente, né? A gente tem ouvido falar, isso eu acho que foi muito ampliado e a gente precisa conhecer. Porque infelizmente é isso, você não tem como combater muito, né? Se você não conhece minimamente, você precisa ter um certo domínio para que você possa enfrentar, né? Claro. Então, aqui, acho que a gente busca exatamente isso, a dar essas condições. A gente parte, às vezes, do princípio que a pessoa sabe o que é estrutural. A gente tem que aqui vamos falar o que é estrutural. A gente parte do princípio que a agressão é só física. É o que vale, a regra do jogo é para física. Mas o que é? Então, a doutora falou que algo que, na verdade, não é questão de gostar ou não, mas que a gente precisa se apropriar. É um termo que ela utilizou, que é a questão da tensão. Acho que isso a gente precisa ficar atento, tá? Então, a gente trazer esse programa já, vai escrevendo ali. Tem gente que escreve algumas coisas, olha, então escreva aí. Tome nota. Tome nota. Tensão. Então, isso é importante. Mas tem algo que agora, eu acho que está alargando, está tomando um certo volume. Eu queria que fosse explicada a questão do discurso de ódio contra a mulher. Sim. Tá? O que é discurso de ódio contra a mulher? Porque tem 200 mil pessoas no Brasil que estão trabalhando em rede social, discurso de ódio contra a mulher. Então, o que é o discurso de ódio? Como é que a pessoa vai odiar a pessoa que... Será que ele não tem mãe, não tem filho, não tem tal? Como é que é isso, né? Pois é. O discurso de ódio contra a mulher é uma coisa que é muito mais anterior ao que a gente imagina, né? Hoje a gente está falando sobre isso porque tem aquele movimento dos Red Pills, né? E até aquele menino que foi um dos estupradores lá em Copacabana estava com uma camisa que faz alusão ao movimento, né? Então, o que acontece? O que eu vejo muito acontecendo é assim, o não saber lidar com uma frustração. A mulher, a partir do momento que ela tem a autonomia de dizer não para um homem, ela gera essa frustração. E o homem que não sabe lidar com isso, não sabe lidar com uma negativa, de uma forma racional, ele vai buscar a violência. Então, existe muito essa questão do estupro de vingança, né? De colocar a mulher em redes sociais, existe filmar a mulher e colocar ela também para poder fazer uma ameaça. Existem várias formas de fazer com que essa mulher se sinta tão ameaçada e tão desvalorizada para que ele se sinta superior. Então, o discurso de ódio é para quê? Para diminuir a mulher, para bater na mulher, para agredir a mulher, para estuprar essa mulher. Para quê? Para que ele se sinta mais. Isso tem muito a ver, eu percebo, assim, com essa nossa... o ganho de autonomia da mulher. Enquanto que a gente está evoluindo, está crescendo, está ganhando mais autonomia, mais independência, os homens, de uma forma geral, tá, Rosa? Eu não estou falando de todos, mas eles não conseguem lidar com isso. Eles não imaginam que a gente possa dizer não. Como que aquela mulher não quer ser minha namorada? Como que aquela mulher não quer casar comigo? Por que ela não quer ficar comigo? Por que eu não sou digno dessa pessoa? Ontem parece que a Polícia Federal conseguiu entrar em 15 contas de rapazes, né, dessa questão de apologia a esse discurso de ódio, que eles ensinavam no TikTok vídeos de como reagir quando a mulher se negasse alguma coisa. Então, são vídeos deles batendo realmente em alguma estrutura como se fosse de uma mulher. Por quê? Porque a gente não quer ficar com ele, não quer se relacionar com ele. Por que eu tenho que ser obrigada a isso? E aí a gente volta naquele discurso que a mulher é posse. Quando a gente está nessa situação de posse, quando uma mulher é do indivíduo,
E uma coisa que eu sempre falo assim, eu parei de falar, por exemplo, a fulana do ciclano. Né? É natural, a gente fala isso naturalmente. Né? Como é que chama sua esposa? Ana Maria. Ana Maria do Roosevelt. Não é Ana Maria do Roosevelt. Ela é a Ana Maria e ele é o Roosevelt. Então, isso a gente tem que ser todos os dias. A gente tem que entender que o ser humano é individual, que cada um é um e que ninguém é obrigado a nada. Sim. Ninguém é obrigado a nada. A mulher não é objeto. A mulher não é posse de ninguém. Doutora, eu queria a gente fazer a virada, né? Chegando lá, gente, a questão de números e tal, porque as pessoas gostam de se apropriar de às vezes coisas que talvez sejam mais fáceis, né? Tantas mil pessoas, né? Mas algo também para a gente poder buscar, de certa forma, esgotar minimamente. Porque a gente fala muito da violência doméstica, né? A violência doméstica. Então isso, a gente se apropriou disso. Mas existe a violência da rua, a violência do trabalho, a violência, só para a gente poder trazer um pouco disso, só uma certa... Sim. Por favor. Então, vou trazer estatísticas, não são, né, tão exatas, inclusive porque o ano de 2006 ainda está aí em andamento. E aqui da nossa realidade, aqui região serrana, Nova Friburgo. Para a gente ter uma breve noção. Na 151 ADP, que é a delegacia que pega todos os delitos, né, os delitos de menor potencial ofensivo, os homicídios, o tráfico de drogas, enfim. Nós estamos aí por volta de 2.000 registros, até agora, março. É uma delegacia aqui de grande porte, a gente chega a quase 10.000 registros por ano. E nós estamos na DEAN Nova Friburgo com cerca de quase 1.000. Então, a gente entende que é como se 50% dos delitos cometidos, os registros, pelo menos, efetivados aqui, realizados na nossa cidade, é como se a proporção aí fosse mais ou menos essa, o que é muito alarmante. Então, sim, aqui a gente tem realmente o que a gente sempre diz, um grande problema em relação aos registros de tráfico de drogas e, em segundo lugar, ou se não em primeiro, nós temos os delitos de Maria da Penha e, inclusive, por isso, nós temos aqui na região a delegacia especializada, justamente pela alta demanda, sim, que a delegacia, né, antes de ter a DEAN, recebia de registros relacionados à violência contra a mulher. Doutora, eu vou trazer 2 números, aí já a Carol também fique à vontade para comentar, mas eu queria que... Eu falo assim, mas você vai perguntar o que é isso? Parece que estão de domínio público? Não, mas a gente quer saber o seguinte, o que é feminicídio, né? Porque parte da princípio, você vai ver numa grande rede, uma rede nacional, por que tantos feminicídios? A gente é aquela coisa de partir do princípio que todo mundo conhece, então por isso que a gente fala aqui que é do nivelamento. Vamos começar o debate nesse sentido. Então vamos lá, 1.450 feminicídios foram registrados no Brasil em 2024, quase 4 mulheres assassinadas por dia. E aí, a outra, 3,7 milhões de brasileiros sofreram violência doméstica em 2025 e 7 em cada 10 agressões acontecem em frente a outras pessoas, né? E muitas das vezes criança. Tá? Então, esses 3 elementos é para a gente poder trabalhar, e aí fiquem à vontade, por favor, que nós já estamos só faltando só 15 minutos para terminar, tá? Está voando o tempo. Então, vou pegar o seu gancho, porque às vezes a gente recebe muitas dúvidas em relação a isso na delegacia. Vão pessoas que tiveram, vamos exemplificar, né? Uma discussão boba numa loja e uma das envolvidas era uma mulher. E aí ela chega lá e fala, eu quero uma medida protetiva. Ela não está ali, naquele momento, numa situação de violência doméstica, ou ela não teve, naquele momento, não estava na condição de um menosprezo à pessoa dela como mulher. E isso a população confunde muito. Então, às vezes, eu sou mulher, eu posso ter uma protetiva? Não necessariamente. Você tem direito à solicitação de uma medida protetiva, que é uma resposta rápida do Estado e muito importante, quando você está numa situação de violência doméstica familiar, ou seja, o seu agressor é uma pessoa que está inserida dentro da sua casa, ou dentro da sua coabitação, ou nos seus relacionamentos afetivos. Uma ameaça inerente, exato, né? Ou quando o agressor, que você poderia até não conhecer, mas agrediu aquela mulher nessa condição de violência de discurso, de violência estrutural, menosprezando a condição dela como mulher. Então, não é toda mulher agora, com qualquer situação, qualquer coisa corriqueira da vida dela, ela tem direito a uma medida protetiva? Não é por aí. Então, a gente instrui a população, porque muitas das vezes a gente recebe essas perguntas, essas solicitações de medidas protetivas, que é utilizada quando realmente nós estamos dentro desse contexto de Maria da Penha.
O feminicídio nada mais é do que o homicídio, que é o delito contra a vida, matar alguém, no Código Penal, artigo 121, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. O feminicídio é o homicídio qualificado porque nós estamos diante de vítimas mulheres, na condição de violência doméstica ou na condição de menosprezo à pessoa da mulher, e nós temos essa pena aumentada para 20 a 40 anos. Então, o legislador entendeu que nessa situação em que a mulher ela é vulnerável e que ela foi morta ou houve uma tentativa da morte dela dentro desse contexto de violência, entra a questão do feminicídio. Nós estamos diante de uma figura mais grave, né, digamos assim, do direito penal. E por isso essa importância da mulher entender, das pessoas entenderem o que é você estar numa situação de violência doméstica, o que é você estar numa situação de menosprezo. Não é porque eu sou mulher que agora eu tenho uma medida protetiva que eu posso, né, a torto e a direito, como às vezes a gente, infelizmente, Doutora, vê. é só uma questão, só fala a questão de doméstica, aí Isso. se entende mais. Mas na questão do menosprezo, quer dizer, que só que avançasse um pouquinho o que é esse menosprezo, que pode ser, não precisa ser dentro de casa, dentro da coisa doméstica. Então, o que é o menosprezo? É justamente a mulher nessa posição subjugada, desse discurso, dessa violência estrutural. É ela ser colocada numa situação em como se ela fosse menor, como se o valor dela fosse inferior, como se ela estivesse numa posição social que nem existe, hierarquicamente inferior àquele agressor. E importante a gente também ressaltar, a Lei Maria da Penha, ela trabalha com as vulnerabilidades. Isso significa que as vítimas, elas são necessariamente mulheres, que podem ser inclusive mulheres cis, mulheres trans, elas também são abarcadas e protegidas. Sim. E inclusive o agressor, muitas vezes nas relações homoafetivas, às vezes o agressor é uma mulher. Pode ser uma mulher, exatamente. Então, às vezes a gente encontra na delegacia duas mulheres que estão se relacionando, uma agrediu a outra e sim, nesses casos também é aplicada a Lei Maria da Penha. É interessante a gente falar sobre essa situação da violência doméstica e também desmistificando um pouco da questão do meter na colher, né? Que antigamente se falava muito que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E hoje existem até leis dentro de condomínios, né, e tudo mais, para que em situações de briga as pessoas denunciem. Mas nós, como técnico mulher, a gente tem um protocolo, porque na verdade não adianta você querer ajudar e se colocar também numa situação de risco. Exato. Né? Tanto que aqui mesmo em Friburgo já teve uma situação de uma menina que foi ajudar a amiga e as duas acabaram mortas. Então, existem formas, né, de você fazer isso. Por exemplo, tá tendo uma briga, ao invés de você querer entrar dentro da casa, você pede uma xícara de açúcar e tenta entender a situação, já liga para a polícia, já começa a entender o que está acontecendo. Porque você não pode também se colocar em risco dentro de uma situação de violência doméstica. Doutora, explica, por favor, para a gente aqui, isso para esclarecimento geral, existe, a gente sabe disso, um certo constrangimento, quer dizer, de se buscar, às vezes, são duas coisas que pelo menos eu penso, e vocês têm naturalmente a liberdade para falar que estou desatualizado, ou não é mais assim, ou nunca foi assim, ou desconheço, né? Mas, primeiro, existe uma certa dificuldade, constrangimento em noticiar isso oficialmente, né? Tanto... E percebo isso. E segundo, a questão de você denunciar isso oficialmente junto a delegacias, por exemplo. Terceiro, às vezes por eu pensar que, olha, eu vou fazer isso, isso não vai dar em nada. Né? E às vezes tem gente até que fala, ele é homem, né? Sim. Então, coisa nesse sentido. Faz essa sequência para a gente poder ver como é que é isso, se isso acontece ou não acontece, até porque eu vou dizer o seguinte aqui, 76% dos agressores são companheiros ou ex-companheiros, por exemplo. Sim. Dá pra gente, em um minuto a gente começa a trazer essas... A gente recebe muito essas questões também, e por isso a gente tenta a capacitação dos policiais, as atualizações legislativas, as atualizações sociais, né, dessas mudanças sociais, que o direito está sempre correndo atrás da sociedade, né, para que a gente alcance essas mudanças, porque há uma dificuldade muito grande, sim, na vítima. Em muitos dos casos, ela está lá pela primeira vez fazendo o registro, e quando ela é perguntada se já tinha sido agredida anteriormente,
Na maioria dos casos ela diz que sim, porque a gente chama, inclusive na criminologia, de uma revitimização secundária. É quando o próprio Estado, que é aquele que deveria lhe dar todo o aparato, ele vitimiza aquela pessoa pela segunda vez. Então isso a gente tem trabalhado com campanhas e com atualizações e com capacitações dos policiais. A gente conta com uma equipe hoje muito boa na DEAN, a maioria são policiais femininas, para que justamente a vítima se sinta acolhida, a testemunha se sinta acolhida, o vizinho se sinta acolhido para vir ali e noticiar isso pra gente. Porque muitas das vezes as pessoas, claro, são pessoas leigas, muitas das vezes a situação é noticiada pra gente quando nós não estamos diante de um flagrante. Então aquilo ali vai ser instaurado um inquérito policial, vai ser relatado, vai ser enviado ao Ministério Público, e a justiça, infelizmente, às vezes a resposta estatal ela é um pouco lenta. Então as pessoas às vezes têm essa sensação de que não vai dar em nada. Sim. Mas às vezes é lá na frente que a coisa vai acontecer, e o registro ele tem que ser realizado sim, porque ele soma para as estatísticas, ele soma para a gente saber as consultas em relação a quem é vítima, quem foi agressor, mas a gente entende realmente esse medo, esse receio que as pessoas têm de procurar. E uma coisa importante para falar existe o trabalho das promotoras legais populares, que são mulheres que acompanham essas vítimas até a delegacia. Eu imagino que uma mulher vítima de violência, às vezes ela não sabe nem para onde ir e muito menos quais são os seus direitos. Então, quando você tem acompanhamento de uma pessoa que está mais estável, né? Então, mais tranquila e que possa realmente ajudar essa mulher, é impressionante. Aqui, o Tecli Mulher tem esse trabalho de promotora legal popular, que são pessoas que acompanham a vítima. E a revitimização, infelizmente, é uma constante, né, doutora? Sim. Porque a mulher vai, às vezes, pro CREM, do CREM vai pra delegacia, e às vezes tem que fazer oitivas, né? O exame, né, do corpo de delito, e hoje parece que ainda não tem, né, a sala Lilás. Né? Às vezes a gente tem que mandar para Teresópolis. Exatamente, para poder acolher essa mulher de uma forma diferenciada. Sim. Porque eu acredito que você estando numa situação de violência e ainda por cima vulnerável e exposta, é muito mais difícil de você dar um depoimento, né? Então eu acho que são coisas que a gente está lutando agora, estamos evoluindo com a Remove, né? Que é essa rede toda de ajuda, né? Para que a gente possa pensar melhor essa situação da mulher, porque tem vários gargalos, né? Por exemplo, às vezes uma mulher entra no Raul Sertã, vítima de uma violência sexual, mas aí ela desiste de ir para uma delegacia porque ela já está tão constrangida, né? E ela fica, não vai dar em nada. Ou chega num outro equipamento que está fechado, né? Às vezes não dá para ir para uma casa-abrigo, ela está sofrendo ameaça. Então é uma rede que está sendo construída e que a gente espera que isso vá melhorando agora também com outros órgãos que estão junto com a gente, para que essa mulher realmente leve adiante, porque a forma quando ela volta para casa, normalmente ela vai ser normalmente vítima de violência. Delegada, falando então em números ou em percentuais ou em ocorrências, ela falou que 2000, na cidade de Nova Friburgo, onde é a sede da nossa TV, no total em 1.000 praticamente, em torno de 50%. Mas quais são as principais ocorrências dentro isso é regional? É só uma questão também da gente poder ver, tem um certo personalismo, o tipo de ocorrência. Na região serrana acontece de um jeito, é mais frio. Na região metropolitana é mais quente, mas em termos de ocorrências, tem alguma coisa assim, percentualmente, alguma coisa que incide mais? Não, a gente tem, assim, como dados, assim, no país de uma maneira geral. Sim. Hoje, geralmente, o estelionato é o primeiro delito a ser registrado, é o que a gente mais encontra nos registros de maior número, na região toda, o tráfico de drogas e os delitos relacionados à Lei da Maria da Penha, na sua maioria as lesões corporais e as ameaças. São aí os delitos que geralmente estão na dianteira no país inteiro. O que às vezes a gente se surpreende com as estatísticas é que, por exemplo, em Friburgo nós temos uma delegacia especializada, em Teresópolis nós temos a NUAN, que também é um núcleo de atendimento à mulher. Isso faz com que a rede esteja mais bem com um aparato, né? Um aparato maior para o recebimento dessas vítimas. Isso faz com que as estatísticas aumentem. Claro. Então, a pessoa, então eu estou com Friburgo e Teresópolis com o maior número de feminicídios, né? De lesões corporais do que São Gonçalo, que tem uma quantidade de pessoas muito maior, que a violência ali, infelizmente, é muito acentuada. Não.
é porque aqui a gente está lutando contra as cifras ocultas, a gente está tentando lutar contra a subnotificação, a gente está chamando a vítima, olha, aqui você vai ser acolhida, aqui nós temos uma delegacia especializada, e às vezes as estatísticas ficam a nosso desfavor. Isso, né? Esse canal está sendo um canal de ampla comunicação e ela se segura em buscar. Queria que falasse a respeito do TECLI, tá? Para que nós estamos chegando agora, faltando 6 minutinhos, agora vamos ter que ser, para que cada um falasse o programa, que eu acho que é uma organização, né, não governamental. O TECLI Mulher é um projeto de mais de 15 anos. A nossa presidente é a Laura Muri. Ele atende mulheres tanto do Brasil como do exterior, brasileiras do exterior. Nós temos um e-mail em que a mulher pode relatar, né, o que está acontecendo. É anônimo, ela não precisa dar o seu nome verdadeiro. Ela manda um e-mail para a gente, ela vai ter todo o aconselhamento jurídico, o acolhimento, né, que no primeiro momento eu acho que é o mais importante, a pessoa saber que não está sozinha, uma rede de amparo mesmo. E a partir daí ela vai tanto ser, vamos supor, uma mulher que está no Japão, que a gente já teve casos, ela vai receber todo o conhecimento para que ela possa levar adiante aquilo. E, por exemplo, uma mulher aqui em Nova Friburgo, se ela quiser fazer a sua denúncia, ela entra em contato com a gente, é teclimulher.org.br, que é o site, ela relata o caso, dependendo, ela vai ser levada até uma DEAN ou CREM, dependendo do caso, e vai receber todas as informações para que ela possa realmente sair daquela situação. Além disso, o TECLI Mulher tem vários trabalhos, né, de empreendedorismo feminino e de várias outras coisas para que a mulher tenha também como, depois de sair de uma situação de violência, possa se sustentar. A gente tem essa questão da dependência emocional e também da dependência financeira. Com certeza. Então, toda essa rede tem que ser construída para que ela realmente saia daquela situação e não volte. Porque, infelizmente, o que a gente vê muito é isso. Ela vai e, né, quando entra numa lua de mel, ela volta para casa e não consegue sair mais. Delegada, agora, semana recente, eu ouvindo um debate na Globo News, quando exatamente falava daquela questão lá de Copacabana, da menina, e dentro dos meninos, que tinham 2 meninos de 17 anos, né? A discussão era o seguinte: porque a questão da violência é uma questão que está mais estrutural, está mais ligada às pessoas de mais idade, dos homens de mais idade, porque eles eram mais possessivos e coisas. O pessoal mais novo e tal, tem a cabeça mais aberta e tal. E aí estava a discussão, e que a discussão caminhou para um lado que não vou dizer qual é a minha tendência inclinada a isso, mas dizendo, porque uma das questões que eu ia trazer aqui, e terminando já, o enfrentamento da violência contra a mulher passa também pela educação dos homens. Mas ali a discussão é o seguinte: não há como se educar, às vezes. Então a gente fica, porque tudo começa pela educação, tudo é educação, tem que ser educado. Mas às vezes não é educação. É igual aquela pessoa que tem que mexer no bolso, o outro tem que mexer, vamos botar tornozeleira. Não adianta, porque a tornozeleira às vezes não vai resolver. Então, só que essa questão, porque às vezes parece que não vai ser ou que vai resolver, né? A gente está diante de uma situação da sociedade. O que é? A gente, infelizmente, a gente vê das mais variadas espécies. A gente teve, um dos meus últimos plantões, teve um agressor que tinha 17 anos e a vítima 22. E foi uma tentativa, ao meu ver, foi uma tentativa de feminicídio, quebrou a bacia da menina, uma situação muito grave. E nós já tivemos agressores que são pessoas idosas, mas em sua maioria são homens jovens ali, entre 20 e 40 anos de idade, geralmente é o perfil. E a educação, sim, ao meu ver, o grande canal. Eu acho que esse debate aqui hoje é por aí. Claro. É aqui a gente mostrando esses... que hoje é até clichê falar, né? Mas esses locais de fala, mostrando o quanto a sociedade está preocupada, para que o agressor, ele também precisa de tratamento, ele é o que mais precisa, para que ele não reinicie isso. Às vezes a gente vê meninas que são hoje vítimas e que as mães também foram, ou que tiveram uma infância muito conturbada, então elas acabam procurando nos seus parceiros pessoas possessivas, pessoas agressivas, porque elas têm referências paternas muito complicadas. Então, assim, a situação é muito complexa. Se a gente tivesse uma solução, essa, a gente já estaria nela. Certo. Então realmente educação, apoio, conscientização. E assim como, né, ela falando que eles estão ali de portas abertas para receber, a gente, na nossa situação, sendo policiais, o que a gente está
né, disposto ali a fazer é receber essa vítima com todo carinho. Nós estamos ali 27 horas por dia, 400 dias por ano abertos para o recebimento, capacitando policiais para que essa comunicação seja cada vez mais fácil. Carol, porque eu provoquei com todo respeito a delegada, né? Imagina. Mas é porque o debate também ele é inclinado a dizer que em algumas situações é uma questão de saúde mental, né? Que a gente fica trabalhando só, estou dizendo por quê? Porque a gente falou de clichê, que a gente fica aquele clichê, temos que educar, né? Aí alguns dizem o seguinte, olha só, não há tempo para educar esse que já é reincidente ou coisa nesse sentido, tem que tratar. Né? Então, educar e tratar. Então, eu queria só trazer essa questão, porque é uma provocação hoje para que o debate permaneça. Nós estamos concluindo nada. Nós estamos terminando. Tá? O que você veio aqui para falar, que você não falou e não pode deixar de falar, porque senão você chega na rua, algum lugar, em casa ou no trabalho, olha, você não falou isso, Carol. Então, eu queria que você fizesse a sua despedida, mas dando a mensagem que você eventualmente possa ficar daquela câmera ali. Tá. Eu só quero acrescentar que eu acredito também na educação. A gente faz um trabalho em escolas municipais e estaduais que eu acredito que é o único caminho. Tanto na escola quanto em casa, as pessoas têm que educar. Eu eduquei 2 filhos, eu tenho certeza, até então, que eles não vão fazer nada. Mas isso, né? Ainda não é idade ainda que se possa ainda. Sim, claro. Por isso que tem que começar disso, né? desde sempre. Né? Do adulto, né? Isso tem várias formas, a gente pode até depois conversar mais, porque educar filho não é uma coisa fácil. A minha mensagem final é que, primeiro, mulheres não estão sozinhas. Estamos aqui para realmente ajudar. Se você percebe alguma coisa que é fora da curva, né? Se você tem uma tensão, se você começa a entender que você está sendo humilhada, se você está sendo maltratada, se escutou um tom de voz mais alto, que aquilo está realmente te deixando com medo, não ache que é uma bobagem. Acredite no seu instinto e busque ajuda. Como é que ela acha o TECLI? teclimulher.org.br. Ela vai entrar lá, tem a parte de ajuda, ela vai mandar um e-mail pra gente. Aqui em Friburgo tem a DEAN, tem o CREM, que as pessoas também podem entrar em contato para que possam buscar o primeiro atendimento, pelo menos, né? Perfeito. Delegada, por favor. Foi uma satisfação enorme estar aqui. A gente, como representando aqui a Polícia Civil, a gente fica muito feliz da polícia ter esse espaço aqui. E a gente quer reforçar que as portas das delegacias estão sempre abertas, que nós temos policiais capacitados, que nós estamos ali realmente para somar, para ajudar, para ter esse olhar cuidadoso em relação às vítimas, e que as mulheres não deixem de confiar na polícia, de confiar nas instituições, porque nós estamos aqui para isso, esse é o nosso trabalho e a gente realiza ele com toda satisfação. A gente está pedindo a Luana para colocar aí o número, né? Tem um número, né, Luana? Se você busca ajuda, se você tem um certo constrangimento, alguma coisa, acho que talvez um primeiro passo seja ligar também o 180. Tem 180. Tem o 180. Sim. O próprio 190, que é o da Polícia Militar. O 180, busca ajuda, tá? Ou pelo menos converse para que você possa... Não é questão de saber dos seus direitos, né? É saber que tem uma ferramenta, um instrumento à disposição. Profissionais ali para recebê-los. Em qualquer horário. Como você às vezes passou mal em casa, sabe, vai ligar para o hospital, vai ligar para alguém, ligar para um médico, você saber que tem uma situação dessa. Posso dar só mais uma dica rapidinho, porque é uma coisa realmente de sobrevivência. Tenha pessoas que saibam da sua situação. Por exemplo, eu estou numa situação que eu imagino que pode acontecer alguma coisa comigo. Eu tenho o telefone da Gabriela. Fala, Gabriela, eu vou te dar uma palavra. Se eu te ligar no meio da noite e falar sorvete, você sabe que eu estou numa situação de risco. Isso é importante. Nós não falamos aqui do não é não falamos do direito. Faltou muita coisa. Faltou muita coisa, mas acho que o mais importante, doutora, eu queria agradecer muito, porque a questão é o seguinte, o lugar de fala, quando falou, da narrativa, de trazer, acho que nós precisamos de muitos, né? Não precisa ser tão oficial quanto esse, não precisa ser um canal dessa forma, a gente precisa ter a oportunidade da gente poder, mesmo sem o conhecimento, mesmo sem muita informação, a gente buscar, tá? Porque às vezes a gente fala, todos nós somos ignorantes em algum ponto, né? Claro. Ninguém nasce sabendo, ninguém é obrigado a saber. Tem aquela coisa, você é obrigado a saber da lei, tal coisa nesse sentido. Mas não é assim, não é assim que funciona. Sim. Então, eu acho que é muito importante duas mulheres aqui hoje, com conteúdo, com profundidade. Eu tenho certeza que o programa vai trazer uma repercussão muito positiva,
tá? Que bom, Naquilo tomara. que é de negativo, né? E para que a gente possa... Isso é importante, saber que na delegacia tem uma pessoa, tem uma mulher, tá? Que fala de forma serena, que pode acolher você ali, que nem todos os espaços de serviço público, às vezes, pelo contrário, todos são inocentes até que se prove a culpabilidade, né? Então a gente fica, não vou colocar, eu tenho constrangimento, mas não. Mas você está cuidando da sua vida. A violência contra a mulher é um problema que envolve segurança pública, justiça, políticas sociais e também uma mudança cultural profunda. Falar sobre o tema, divulgar informação e conhecer os caminhos de denúncia e apoio são passos importantes para enfrentar esse problema. Agradeço, então, a presença da delegada Gabriela Veloso e da Carol Meia por essa conversa tão necessária e sempre urgente. Tá? Agradeço a você que esteve conosco aqui, agradeço a nossa produção pela escolha do tema, pela pauta, e saber que hoje não é o término de nada, é o começo. Se você entrou aqui de um jeito, a gente espera que você saia de outro, mais fortalecido através do conhecimento, da informação, de dados que você recebeu, e que isso possa fazer a diferença na sua vida. Muito obrigado e até a próxima semana. Até lá.